O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 26 de março, quinta semana do tempo da Quaresma, semana da Paixão de Jesus. Nós já estamos chegando bem perto da Semana Maior da Igreja, que é justamente a Semana Santa. E a liturgia de hoje, mais uma vez, ela nos coloca diante de duas missões, de dois grandes homens. Na primeira leitura nós vimos a dificuldade que enfrentou Jeremias na vivência e no testemunho da sua missão profética. E no Evangelho, o próprio Cristo Jesus, que veio como missionário do Pai, enfrenta a resistência por parte dos judeus e de todo o povo. Jeremias, queridos irmãos e irmãs, nasceu em Anatote, por volta do ano 655, século VII antes de Cristo, há muito tempo antes do Senhor. Seu nome vem do hebraico Irmeiahu e do grego Jeremias, e significa o Senhor edifica ou o Senhor lança. E foi justamente isso que Deus fez com Jeremias, o lançou no meio do povo, para que pudesse pregar a palavra de Deus, a palavra dele, para que pudesse falar a verdade e chamar o povo de Israel à conversão diante dos seus pecados. Jeremias era oriundo de família camponesa, porém sacerdotal. Sua pregação estava ligada diretamente ao reino do norte. Profetizou em Israel sobre influência de grandes profetas, como Isaías, como Amós e até mesmo Oséias. Qual é a mensagem principal do livro do profeta Jeremias? Jeremias, nós bem sabemos, ele é conhecido como o profeta da desgraça. Por quê? Porque ele previu o exílio da Babilônia, anunciou a destruição de Israel. Não que o profeta quisesse isso, mas ele previu. Deus manifestou
esta visão diante da sua própria vida. E a sua missão era conduzir o povo à conversão. Jeremias profetizou, amados, o cativeiro babilônico, o exílio da Babilônia, onde o povo foi levado de casa como escravo e ali viveu diante o domínio de Nabucodonosor. Esta foi a dura missão de Jeremias. E assim como qualquer ser humano, o profeta, ele também é gente. Ele também se emociona diante da sua missão. E ele chora diante da calamidade que se abateu sobre Jerusalém. Assim como nós choramos, assim como nós lamentamos tudo isso que nós estamos vivendo hoje, Deus sabe, Deus conhece. Deus já enxugou as nossas lágrimas diante de tudo isso. Então o profeta, ele chora diante da sua própria missão. Ele chora diante da calamidade que se abateu e se instalou em Israel. Em Jeremias capítulo 8, versículo 21 está escrito: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Veja só, o profeta, ele está no mundo e ele sofre muitas vezes por causa de tudo. Jeremias 9, versículo 1 fala: se os meus olhos se tornassem uma fonte de água, então choraria dia e noite os mortos da filha do meu povo. Nós não estamos num tempo muito diferente do tempo em que viveu Jeremias. E mesmo assim, diante da sua missão, amados, o profeta é rejeitado, o profeta é hostilizado por causa da sua missão, perseguido por causa da verdade, por causa do quê? Da palavra de Deus. E ele não pregava a si mesmo, ele não pregava a sua palavra, mas a palavra de Deus. E foi vítima de armações, porque um profeta incomoda muita gente. Incomoda por causa da verdade. Denunciava o pecado, a infidelidade de Israel, a idolatria dos habitantes, a idolatria do povo diante de falsos deuses. Haviam se esquecido do Deus Criador, do Deus Libertador, e agora adoravam objetos de metal fundido. Seu povo disse não ao profeta e à palavra de Deus. E ele sofreu por causa disso. O povo disse não à conversão, e o profeta, ele foi perseguido por causa da sua missão. Então ele disse: eu ouvi as injúrias de tantos homens, todos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa algum engano. Eu sei muito bem como é isso. E nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. E o profeta foi perseguido. Mesmo assim, Jeremias não ficou abandonado. Deus foi ao seu encontro. Mas o Senhor está ao meu lado, disse o profeta, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Jeremias confiou a sua causa, Jeremias confiou o seu sofrimento ao Senhor. Que neste dia, amados, nós possamos fazer o mesmo, confiar a Deus toda a nossa causa, confiar a Deus todo o nosso sofrimento, aquilo que nos traz tristeza, medo, desolação, que possamos fazer como Jeremias, encontrar o Senhor através da oração. E ele diz: ó Senhor Sabaote, ó Senhor dos exércitos, que provas o homem e vês o sofrimento do coração, eu rogo a ti, Senhor, que me faças ver a tua vingança sobre eles, ou seja, a tua justiça, pois eu te declarei a minha causa. Como é bonito o salmo que nós ouvimos. É possível nós cantarmos só o refrão mais uma vez? Salmo 17, ao Senhor eu o invoquei na minha angústia, e Ele
e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Façamos isso hoje. Possamos invocar o Senhor, nós que estamos com o coração angustiado, não é? Deus escuta a nossa oração. Ele escuta a nossa voz. No Evangelho de hoje, que está em João, no capítulo 10, versos de 31 a 42, nós vemos que Jesus, amados, é rejeitado enquanto Messias. E além disso, queriam apedrejá-lo. Os judeus pegaram pedras para apedrejar nosso Senhor Jesus. Quanta humilhação experimentou em sua vida Jesus. Já parou para pensar? Como Jesus sofreu, como Jesus foi humilhado, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Filho de Deus. Então o Senhor disse: por ordem do Pai mostrei-vos muitas boas obras, por qual delas quereis me apedrejar? E de fato, nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para fazer o bem. Quando nós pegamos e meditamos, rezamos os evangelhos, nós vemos isso. Por onde Jesus passava, Jesus realizava obras boas, Jesus curava, Jesus saciava a fome do povo, Jesus libertava os possuídos de espíritos maus, restituía a saúde dos enfermos. Jesus anunciava o reino dos céus, conduzia a todos numa mensagem de esperança e de vida nova. Por onde Jesus passava, Jesus fazia o bem e foi chamado pelos homens de Beelzebu, de demônio, de ter pacto com o demônio, porque tinha poder sobre os demônios. Vejam só, amados, quanta injustiça experimentou em sua vida Jesus. E às vezes a gente reclama, não é? Nossa, como estou sendo injustiçado, falaram uma coisa de mim que não é verdade, eu sei muito bem. Mas olhemos para Jesus no dia de hoje, como Cristo foi injustiçado, como falaram mal dele, como destruíram a sua fama e o chamaram de demônio diante das obras que ele realizou. E é por isso que nosso Senhor foi quase apedrejado mais de uma vez, até que finalmente, no derradeiro momento, que nós celebraremos nesta próxima semana, Jesus foi condenado à cruz. Quanta injustiça, quanto sofrimento. Não tem como não se emocionar a olhar a história de Jesus. Um homem que veio para fazer o bem, para fazer a vontade de Deus. E é por isso que a liturgia de hoje, meus irmãos, coloca-nos diante desta constatação, como é difícil fazer o bem às pessoas. Já percebeu isso? Mas nós não podemos desanimar. Como é difícil fazer o bem, porque nem todos, infelizmente, querem ser ajudados. Nem todos. Jesus veio fazer o bem, e olha o que fizeram com ele. Que tenhamos a mesma fé, que tenhamos a mesma postura, que tenhamos a mesma esperança, porque hoje muita gente precisa do nosso gesto de bondade. Olha para a tua vida e olhe para a vida de quem está à tua volta, pessoas passando fome, pessoas passando necessidades. É preciso viver a caridade, não é? E nós falamos dela desde a quarta-feira de cinzas, que nesse tempo da quaresma Deus nos chama à conversão, e nós já estamos encerrando esse tempo. Deus nos chama à conversão através da oração, através do jejum, da penitência e através da caridade. E é este o tempo da caridade, de sairmos de nós, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e de partilhar o pouco que nós temos, porque o nosso Deus é o Deus da providência e não deixará que falte nada.
Jesus, no texto de hoje, argumenta com eles: se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Por isso eu faço as obras dele, para que vocês vejam através dos sinais que eu sou o Filho de Deus. E mesmo assim, não queriam acreditar nele. E Jesus escapou da mão deles, passando para o outro lado do Jordão. Que no dia de hoje, amados, nós possamos reconhecer em nossa vida tudo aquilo de bom que o Senhor já fez, tudo aquilo de bom que o Senhor faz. E olha que existem muitas coisas boas. Nós estamos vivendo não apenas um tempo de sofrimento, de luto, de morte, mas também estamos vivendo um tempo de milagres. E eu sou prova disso. Eu estou aqui. Você está aí. Louvado seja Deus por isso. Que o Senhor nos abençoe e que possa abrir os nossos olhos para que reclamemos menos e que possamos ver cada vez mais a sua ação em nossa vida e na vida do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.